Olá, tudo bem? Thiago Menezes mais uma vez para passar para você dicas rápidas sobre finanças, meus amigos MMs, futuros milionários. Vamos falar hoje sobre risco. É algo que assusta muita gente. Quando a gente fala a palavra risco, geralmente a pessoa, principalmente o brasileiro que ele tem um perfil mais conservador, já fica um pouco mais retraído, porque a gente já passou por vários traumas no Brasil na década de 90, década de 80, com hiperinflação, empresa quebrando, banco quebrando, presidente indo lá e confiscando poupança, era uma selva. Mas hoje a economia mudou muito e é muito importante, além disso, além de você saber que a economia brasileira evoluiu, ao mesmo tempo também é importante saber que o mercado financeiro evoluiu e, além disso, também saber o que é risco propriamente dito. Vamos lá então, primeiramente, conceito do que é risco. 4 questões muito importantes sobre risco. O que é? O risco, ele é a parcela do inesperado. O risco, ele pode ser inclusive bom então também. Esse é o correto conceito de risco. É a parcela do que você não consegue prever ou mensurar em termos de probabilidade de alcançar, por exemplo, um determinado resultado. Então vamos lá, se você joga na Mega Sena e de repente você tem ali um número, da sorte que você está acreditando que vai ser sorteado, nesse sorteio você tem a chance de ganhar e você tem a probabilidade de não ganhar. Claro que a probabilidade de não ganhar é maior, mas existe a incerteza, um percentual estatístico de chance de você ganhar, ou seja, há um risco, uma incerteza de você ganhar. Então, primeira correção para quebrar, inclusive, um paradigma: risco não necessariamente é algo ruim. Risco, ele também pode ser bom, A gente precisa afugentar essa realidade, achar que risco é algo ruim. Agora, a segunda pergunta muito importante: quais são os tipos de riscos? Existem 2 tipos de categorias de riscos, Você tem ali 2 categorias: riscos sistêmicos e riscos não sistêmicos, ou riscos sistemáticos e não sistemáticos. O que significa isso? O risco sistêmico é aquele que você não tem controle nenhum. Por mais que você diversifique seus investimentos, você não tem controle sobre esse tipo de risco. Ou seja, crises mundiais, guerras, eventos que podem impactar os seus investimentos, a sua realidade de vida pessoal, e você não vai poder fazer nada para fugir deles. Agora, por outro lado, existem os riscos não sistêmicos. Ou seja, risco, por exemplo, de mercado. Se você está investindo numa ação que está caindo, por exemplo, de banco, porque de repente os bancos estão em greve e eles estão dando menor receita, por isso estão caindo, você tendo ações de outras empresas, exemplo Petrobras, exemplo de outras empresas do setor de varejo, você não vai ser impactado com toda a sua carteira porque você está diversificando mercados, assim como se você não tem só renda variável e a bolsa está caindo, mas tem renda fixa e os juros estão altos, você está ganhando do outro lado. Isso é risco de mercado. E ao mesmo tempo também tem outro tipo de risco dentro dos não sistêmicos que também é muito importante da gente saber. Aí eu vou dividir em 2 tipos de riscos agora, dessa subcategoria que a gente viu, dos riscos não sistêmicos, que é o risco de rentabilidade e o risco de crédito. Esses 2 tipos de riscos são os mais importantes. Se você tem um risco de rentabilidade, o que significa isso? Por exemplo, estou investindo em um banco e ele me fala que vai me dar 12% de rentabilidade ao ano de retorno durante 4 anos, por exemplo. Você não tem nenhum risco de rentabilidade nesse caso, porque você já sabe exatamente quanto você vai ganhar no período de 4 anos. Agora, se por exemplo ele te fala, eu vou te pagar o que, por exemplo, tiver o preço da ação da Petrobras. Se ela valorizar, beleza. Se ela desvalorizar, muito ruim. Ou seja, não há uma certeza de retorno. Esse risco de rentabilidade, então, pode ser grande, e você pode ter um retorno negativo. Existem investimentos que têm alto risco de rentabilidade e baixo risco de crédito e vice-versa. E eles são totalmente distintos um do outro. O que leva a uma outra questão. Terceira, existe investimento sem risco? Não, todo investimento tem risco, não tem como fugir disso. Até poupança tem risco, Se a poupança, por exemplo, se o banco quebra, que é o risco de crédito, não de rentabilidade, você tem aí um problema, que é se tiver um valor abaixo, acima do FGC, você vai perder grana. E um item também muito importante, como controlar o risco, diversificando. A velha premissa, não colocar ali os ovos numa única cesta, tem que diversificar os investimentos. É legal ter imóvel, que é o xodó do brasileiro? É legal, mas não é prioritário se você ainda está acumulando patrimônio. Imóvel vem depois, porque é inclusive um investimento de alto risco de rentabilidade
e baixo risco de crédito. E é isso que as pessoas confundem. Você tem um imóvel, beleza, ninguém vai tomar de você, esse imóvel não vai pegar fogo, de repente, ou tem uma chance muito pequena disso acontecer. Isso é risco de crédito. O risco de rentabilidade no imóvel, ele é alto, tanto que hoje, nos últimos 3 anos, quem tem imóvel sabe que estão, inclusive, em alguns casos, desvalorizando, ou seja, perdendo valor e você está perdendo grana. É isso, gente. Muito obrigado desde já. Um grande abraço para vocês. Fique conosco, porque aqui o seu futuro tem valor. Tudo de bom.